Onde estão os campeões? Brasil, tetracampeão 1994, Copa dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao Top da Bola, o seu canal oficial de aquecimento para a Copa do Mundo. E agora, bora pro vídeo. Quando Mauro Silva roubou a bola na intermediária, disparou ao ataque e deu o passe em profundidade para Romário, ali começávamos a ter certeza que a dramática eliminatória para a Copa de 94 chegava ao fim com um final feliz para os brasileiros. Naquele 19 de setembro de 1994, comemorávamos a vitória por 2-0 sobre o Uruguai. Romário consagrava-se, celebrávamos o retorno do Baixinho e, em breve, a volta do reinado. Nosso último título mundial havia sido o tricampeonato de Pelé em 1970. Após 24 anos, nossa seleção ia em busca do tão desejado tetracampeonato. Carlos Alberto Parreira comandou o grupo que se classificou e venceu a Copa do Mundo da FIFA de 1994 nos Estados Unidos, 24 anos depois da última conquista mundial canarinho. Parreira ainda voltou a comandar a seleção brasileira na Copa de 2006. Em 2010, esteve à frente da anfitriã da Copa, a África do Sul. E não podemos esquecer da passagem de Parreira pela seleção ao lado de Filipão, na Copa no Brasil em 2014. A derrota do Brasil para a Holanda na disputa do terceiro lugar da Copa foi só mais um capítulo fracassado no currículo de Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira. A dupla comandou a seleção canarinho no vexame em casa e contando também com os 7-1 que levou da Alemanha na semifinal. Encerrou a participação do país com 10 gols sofridos nas duas maiores derrotas da equipe na história. Teve passagens também por alguns clubes brasileiros. Hoje, aos 79 anos, está aposentado. Zagallo, ao lado de Parreira, esteve na campanha do Tetra como auxiliar técnico. Mário Jorge Lobo Zagallo é o único a ter conquistado 4 Copas do Mundo, 2 como atleta, em 58 e 62, uma como técnico, em 70, e outra como auxiliar técnico, em 1994. Ainda comandaria o Brasil em 98, tendo a famosa cena em que ele motivava os jogadores para a disputa de pênaltis contra a Holanda pelas semifinais. O velho Lobo hoje está com 91 anos. Taffarel foi o grande herói do Brasil na Copa do Mundo de 1994, na final contra a Itália, naquela disputa de pênaltis inesquecível, onde Roberto Baggio isolou o último pênalti italiano, e na de 98, na semifinal contra a Holanda, tendo brilhado na decisão também por pênalti. Além disso, o goleiro foi fundamental em ambas as edições de Copa, tanto na vencida pelo Brasil, quanto na que a seleção perdeu a decisão para a França. Lembrando que Taffarel também foi o goleiro titular da seleção na Copa de 90. Para muitos, Taffarel foi o melhor goleiro do mundo, principalmente na conquista do tetracampeonato em 94. Porém, para a FIFA, Taffarel jamais foi melhor goleiro de um mundial, tendo ficado em segundo lugar na eleição de 94 e em terceiro na de 98. Com a carreira finalizada em 2003, aos 37 anos, Taffarel ainda foi considerado o 10º melhor goleiro do mundo da história, por 5 anos consecutivos, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Atualmente, com 56 anos, Taffarel é o preparador de goleiros da seleção brasileira e também do Liverpool. Gilmar Rinaldi fez parte da seleção brasileira tetracampeã mundial nos Estados Unidos em 1994. O ex-goleiro vestiu a amarelinha 9 vezes, somando 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984. Ainda ganhou a Copa da Amizade em 92 e a Copa do Mundo de 94. Logo após a aposentadoria, se manteve no mundo do futebol, trabalhando como diretor, agente de jogadores, auxiliar técnico e coordenador. Pela CBF, se tornou coordenador geral. Após ser demitido da CBF em 2016, se afastou do futebol para se dedicar à família. Hoje ele está com 63 anos.
Zete, bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo São Paulo em 92 e 93, fez parte de um dos melhores times da história do tricolor. Comandado por Tele Santana, o goleiro fez parte ainda da seleção brasileira que venceu o tetra da Copa do Mundo de 94. Aos 57 anos, o ex-jogador é coordenador de goleiros da base do São Paulo e possui uma academia de formação de goleiros, Fechando o Gol, voltado para jovens e crianças. Titular na campanha do tetracampeonato mundial, Jorginho fez 21 jogos pela seleção olímpica e mais 68 pela equipe principal, somando 62 vitórias, 18 empates e 9 derrotas. Conquistou a prata no Pan-Americano de 1983 e nos Jogos Olímpicos de 1988. No mesmo ano, venceu a Taça das Nações e, em 1994, chegou ao topo do mundo com o título mundial. Após se aposentar, Jorginho seguiu a carreira de treinador. Hoje, aos 58 anos, é técnico da equipe do Vasco da Gama. Cafu foi convocado para a Copa de 94, após grande destaque pela equipe vitoriosa do São Paulo. Foi reserva de Jorginho na Copa, porém, seu companheiro se lesionou logo no início da final contra os italianos e Cafu jogou sua primeira final de Copa. Cafu é o único jogador a disputar 3 finais de Copa do Mundo. Atualmente, com 52 anos, desempenha funções executivas no futebol, como a participação dos comitês organizadores da Copa América de 2019 e da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, como embaixador do evento no Brasil. Titular da seleção na Copa, mas infelizmente o que mais marcou a carreira de Leonardo pela seleção foi uma agressão. No jogo mais importante da história dos Estados Unidos e dispostos a comemorar a independência do país com a classificação às quartas de final do torneio, os anfitriões adotaram uma forte retranca para tentar neutralizar o ataque brasileiro, formado pela dupla Bebeto e Romário, e assim tentar levar a decisão da vaga para a disputa das penalidades. Debaixo do calor intenso, os ânimos se exaltavam a cada lance, até que, a 2 minutos do fim do primeiro tempo, uma disputa de bola se tornou emblemática naquele duelo. Na lateral do campo, o jogador brasileiro Leonardo acertou uma forte cotovelada na cabeça do meio-campista Tabby Ramos, que desmoronou no gramado e teve de ser levado ao hospital, com fraturas no crânio e no maxilar. Leonardo foi imediatamente expulso pelo árbitro francês Joël Quignou. Leonardo teve a punição aumentada por conta da gravidade da cotovelada e acabou sendo excluído até o fim da Copa de 1994. Mesmo com todas as dificuldades, já sabemos como termina esse jogo dramático. Gol de Bebeto e comemoração no melhor estilo da dupla, Romário e Bebeto. Após encerrar sua carreira de jogador, Leonardo virou técnico com passagens por alguns clubes europeus, até se tornar diretor de futebol. Estava no PSG da França. Hoje é diretor esportivo do Milan, da Itália. Possui 53 anos. Pela seleção, Branco disputou as Copas de 86, 90 e 94. Mas foi na de 94 que teve seu maior destaque, mesmo como reserva. Após a expulsão e exclusão de Leonardo da Copa, Branco ganhava sua vaga na lateral esquerda. No dia 9 de julho de 1994, a seleção venceu os holandeses por 3-2 nas quartas de final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, graças ao gol marcante de falta do lateral esquerdo, dando mais um passo importante em busca do tetracampeonato. Hoje, Branco é coordenador das seleções de base e olímpica, tem 58 anos e já chegou, inclusive, a ficar internado por problemas de saúde. O grande zagueiro Ricardo Rocha fez parte do elenco tetracampeão. Começou como titular, mas infelizmente se lesionou logo no primeiro jogo, contra a Rússia. Há poucos dias da Copa, a seleção já tinha sofrido uma baixa, Ricardo Gomes, que foi cortado por lesão também. Mesmo após a lesão, a comissão técnica preferiu manter um zagueiro junto com a equipe durante o torneio. Aposentou-se da carreira de jogador e se tornou treinador, comentarista e dirigente esportivo. Hoje, aos 60 anos, também dá palestras, assessorias e participa de eventos. A convocação de Aldair foi muito comemorada, principalmente pelo atleta. Ele ficou 7 meses parado devido a uma cirurgia no joelho,
correu contra o tempo para estar preparado para a seleção. Mas quando saiu a lista de convocados para a Copa, ele não estava. Até que o zagueiro Moser sofreu uma lesão e foi cortado. Seria essa a grande chance de Aldair na Copa. Após uma tentativa de aposentadoria em 2004, voltou aos gramados e finalmente em 2010, Aldair se despediu definitivamente dos gramados. Com 56 anos, hoje ele mora no Espírito Santo e é empresário, continuando no meio do futebol. Na conquista do Tetra, na Copa de 94, o zagueiro Márcio Santos teve um papel muito importante para o Brasil. Ele compôs a dupla de zaga titular ao lado de Aldair, tendo inclusive marcado um gol contra Camarões na primeira fase. Na final da competição, na tensa decisão por pênaltis contra a Itália, ele foi o primeiro a cobrar e infelizmente errou. Hoje, aos 53 anos, ele trabalha com gestão de futebol e é coordenador técnico do Santos. Ricardo Gomes era o zagueiro de confiança do técnico Parreira, mas infelizmente sofreu uma lesão no último jogo de preparação para a Copa, contra El Salvador. Para o seu lugar, foi chamado o zagueiro Ronaldão. Ele também era constantemente convocado por Parreira durante o ciclo, mas também ficou de fora da convocação inicial. Após se aposentar, ele entrou no ramo imobiliário e também continuou no mundo do futebol, virando diretor. Em 2017, foi anunciado como diretor de futebol da Ponte Preta. Mauro Silva teve uma longa e vitoriosa história com a seleção brasileira. O ex-volante passou 10 anos defendendo a equipe canarinho. Foi titular na campanha do Tetra da Copa do Mundo em 1994 e participou de 2 Copas Américas e uma Copa Ouro. Hoje, aos 54 anos, ele é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol e embaixador da Conmebol no Brasil. Mas antes de continuarmos, se você gostou desse vídeo, já se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. E assim, você ficará por dentro de todas as notícias, curiosidades e informações da maior Copa de todos os tempos. E agora, segue o jogo! Dunga era um dos mais pressionados em 94, principalmente por ter ficado marcado pelo fracasso em 90, sendo criada a expressão "era Dunga", de uma forma negativa. Mas 4 anos depois, Dunga conseguiu reverter essa expressão para algo muito positivo. O capitão do Tetra teve um desempenho impecável em toda a Copa, jogou muito e foi a segurança que todo o resto do elenco precisava naquele momento. Após se aposentar dos gramados, Dunga virou técnico e inclusive voltou à seleção brasileira para a Copa de 2010. Em suas 2 passagens como técnico da seleção, ele finalizou com bons aproveitamentos. Entretanto, foi muito questionado na Copa de 2010 por não ter levado Ganso, Neymar e até mesmo Adriano. Além disso, infelizmente, parte da torcida e da imprensa não gostou muito dessa nova versão, ou não tão nova, ranzinza, mal-humorada e de poucos amigos de Dunga. Atualmente, aos 59 anos, o ex-jogador, agora técnico, está sem clube. Capitão, grande craque e camisa 10 da seleção naquele Mundial, Raí foi parar no banco depois da primeira fase, sendo substituído por Mazinho. O meia não conseguiu retomar a vaga e nem sequer entrou na final do torneio contra a Itália. Raí começou a competição marcando gol contra a Rússia, porém seu rendimento foi caindo e no jogo contra a Suécia foi substituído. Hoje, aos 57 anos, Raí está fazendo mestrado em Ciências Políticas na França. Mazinho entrou na vaga do até então capitão da seleção, Raí, ao longo da competição, para não sair mais. Foi um dos grandes responsáveis pelo meio de campo consistente no resto do Mundial. Hoje, aos 56 anos, Mazinho é empresário. Outra informação importante também sobre Mazinho é que ele é pai dos irmãos Rafinha e Thiago Alcântara, 2 jogadores talentosos que já chegaram a jogar juntos pelo Barcelona. Zinho jamais foi um meia badalado na seleção brasileira. Não foi elogiado como Gerson, Didi ou Rivaldo, mas comandou o meio de campo do Brasil em uma conquista de Copa do Mundo, assim como o trio citado. Em 1994, o jogador revelado pelo Flamengo era uma das peças de confiança de Carlos Alberto Parreira e contribuiu na base que permitia a Bebeto e Romário decidir na frente. Após se aposentar, Zinho se tornou técnico, auxiliar técnico, dirigente
e até um dos donos de um clube de futebol no Rio, o Nova Iguaçu. Hoje, aos 55 anos, ele é comentarista esportivo. Paulo Sérgio, o camisa 18 na Copa, participou de 2 jogos, contra Camarões e Suécia, com uma vitória e um empate, respectivamente. Com a Canarinho, Paulo Sérgio marcou 2 gols e disputou 12 partidas, sendo 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Além do Mundial dos Estados Unidos, ele conquistou a Copa da Amizade em 1992. Aos 53 anos, Paulo Sérgio virou treinador de futebol e comentarista esportivo. Craque da camisa 7 da seleção, foi um dos jogadores mais importantes na campanha do Tetra. Claro que estamos falando de Bebeto. Sua afinidade e entrosamento com o baixinho Romário é algo lembrado até hoje como uma das maiores duplas de atacantes de todos os tempos. Bebeto colecionou momentos importantes e inesquecíveis naquela Copa. O gol contra os Estados Unidos e sua comemoração abraçando o baixinho e, é claro, a famosa comemoração embalando o bebê, em homenagem a Mateus, seu filho. Romário e Mazinho entraram na onda da comemoração após o gol marcado por Bebeto contra a Holanda. Aos 58 anos, Bebeto já trabalhou como treinador e atualmente é político. Também foi membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo da FIFA, no Brasil, em 2014. Nem o melhor roteirista teria escrito uma história tão perfeita para Romário em 94. Após se desentender com a comissão técnica durante as eliminatórias para a Copa, o Brasil se via com a corda no pescoço e correndo sério risco de não se classificar naquela que poderia ser a primeira Copa que a seleção ficaria de fora. Até que chega o roteiro perfeito. A comissão técnica foi praticamente obrigada a recorrer ao marrento, craque e decisivo centroavante. Romário simplesmente acabou com aquele jogo contra o Uruguai, fazendo os 2 gols e colocando finalmente a seleção brasileira na Copa dos Estados Unidos. Na Copa, o baixinho foi o nome da competição, com gols decisivos e atuações memoráveis. Muitos dizem, inclusive, que quem ganhou aquela Copa não foi a seleção, mas foi Romário. Claro que não podemos desmerecer o papel importante de todos, mas que o baixinho foi o desequilíbrio do Mundial, isso com certeza foi. Romário se tornou político e hoje é senador, aos 56 anos. Miller foi outro jogador do timaço do São Paulo do início dos anos 90, a participar da Copa de 94. Miller também participou das Copas de 86 e 90. Atualmente, o ex-jogador tem 56 anos e é comentarista esportivo. Viola esteve no grupo do Tetra também. Contra a Itália, na final, entrou em campo com a missão de evitar a disputa por pênaltis. E quase conseguiu, ao protagonizar uma jogada incrível, que não se tornou um golaço por pouco, já na prorrogação. Hoje, aos 53 anos, Viola está aposentado, curtindo a família e suas viagens de moto. O menino Ronaldo Nazário, após arrebentar com 17 anos pelo Cruzeiro, recebeu sua primeira grande chance na seleção brasileira, ao ser convocado para a Copa do Mundo de 1994. Não entrou em nenhum jogo, mas teve a honra, experiência e a oportunidade de participar daquele grupo vitorioso nos Estados Unidos. Pode ter sido uma experiência fundamental para o craque ter se tornado tudo aquilo que nós já conhecemos do fenômeno. Hoje, Ronaldo é empresário e dono de clubes de futebol. O fenômeno está com 46 anos. E assim, finalizamos o esquadrão que nos trouxe o tetracampeonato mundial. Se você quiser saber mais alguma curiosidade, notícia ou informação sobre um jogador tetracampeão, deixe aqui nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e compartilhá-lo para conseguirmos chegar a mais pessoas e assim estarmos cada vez mais produzindo conteúdos relevantes para você. E antes que eu me esqueça, faltam menos de 3 semanas para o início da Copa e já tem seleção convocando seus jogadores para a Copa, hein? Em breve, traremos todas as novidades para você. Não perca! Até a próxima!